E aí, primeiro vídeo aqui do meu canal. E esse vídeo, junto com outros futuros vídeos, serão um conjunto de explicando e tentando ensinar Java com aquilo que eu estudo enquanto faço duas graduações sobre jogos digitais e sistemas de informação. A ideia desses vídeos é fixar ainda mais a matéria que eu aprendo e poder ensinar um pouco melhor de forma sintetizada o que outros alunos e colegas podem querer aprender, mas têm dificuldade, porque alguns professores explicam demais coisa que não precisa de tanta coisa explicando. Então, o que poderia demorar, sei lá, meia hora, acaba virando 2, 3 horas de explicação. Então, a ideia é, a cada vídeo, explicar o que seria cada estrutura do Java. Claro que eu ainda sou um estudante e esse projeto é para me ajudar a fixar o que eu estou aprendendo e poder repassar para vocês como uma forma de fixar também os meus conhecimentos em determinada linguagem de programação. Então vamos lá. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a estrutura if, else if e else, que a tradução seria se não se, e se eu não me engano, se não. Então vamos lá começar. Muita gente, quando começa a programação, eles começam com o quê? Com o famoso Hello World. Então nós vamos fazer exatamente isso agora. Nós vamos colocar um system.out print e colocar o famoso Olá Mundo aqui dentro. Tem algumas variações desse print e eu vou explicar cada uma para vocês agora. Quando nós executamos, aparece a mensagem aqui em cima, o print Olá Mundo. Estão vendo? Então eu vou explicar cada uma para vocês exatamente agora. Tem esse tipo de comentário que é para fazer comentários de linha única e comentário com essa paradinha aqui. A gente desce e faz comentários de múltiplas linhas. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês agora o que são operadores aritméticos simples. Os operadores aritméticos são comandos que vocês vão utilizar bastante aqui no Java, em determinadas coisas que vocês vão fazer, mas de qualquer forma vocês vão utilizar muito. Talvez uns tipos a mais, uns tipos a menos, depende do que você vai fazer e para o que você vai fazer. Nós temos aqui a adição, a subtração, a multiplicação, temos a divisão, e temos também o módulo, ou resto da divisão. Esses aqui são operadores aritméticos simples, que nós vamos utilizar eles conforme alguns projetos que a gente vai fazer ao decorrer do curso. Claro que no começo a gente vai usar pouca coisa desse tipo, mas eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo para não deixar ele muito extenso. Então agora nós temos o que? Nós temos agora os operadores relacionais. Os operadores relacionais, eles se tratam de refere-se a igual, também temos esse tipo, que refere-se se é diferente, temos esse, que se refere-se se é maior, temos esse, que refere-se se é menor,
esse que refere-se se é maior ou igual ao número escolhido. E por fim, temos esse tipo, que refere-se se o número é menor ou igual ao escolhido. Então, até o momento temos operadores aritméticos, operadores relacionais e, por fim, teremos os operadores lógicos. Os operadores lógicos são esse tipo, que é o e ou and. Temos esse tipo também, que é ou or, no inglês ele é meio ruim. E esse aqui, que é de negação, not. E basicamente esses aqui são os operadores principais que nós vamos utilizar na nossa primeira aula de Java. Eu vou deixar todos eles na descrição, tá bom? Então não precisa se preocupar em anotar eles, porque eu vou deixar tudo mais didático, de certa forma, para vocês. E vamos lá, uma explicação breve do que é esse if, else, if e else, que vem logo depois do famoso Olá Mundo, em qualquer linguagem de programação, mas nós estamos focados previamente em Java. Para usar if, else, if e else com maestria, pense menos em sintaxe e mais em lógica, legibilidade e previsibilidade. Eu preparei um guia mais estruturado explicando para vocês como que funciona mais ou menos essa pequena estrutura. Então eu vou colocar ela também aqui. Deixa eu copiar isso aqui, pegar para cá e apagar esse aqui. A gente vai descer duas linhas e vamos começar a explicar a estrutura fundamental, sem os famosos erros conceituais. Então vamos lá. If, condição 1. É muito importante vocês escreverem de certa forma errado quando se trata de programação. Programação não aceita pontuações e cedilha e derivados. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para ensinar, mas isso aqui é só um projeto didático. Isso aqui também é muito importante. Isso aqui é muito importante vocês colocarem depois do primeiro if, para não poder dar erro no código. Se a condição 1 for verdadeira, o código ele para. Se não se, que aí entra o else if condicão 2, condicão, incrível. E vai executar também se a condição 2 for verdadeira. Se não, aí entra o famoso else. Executa se nenhuma condição, no caso, for verdadeira. Então nós temos o que? O código ele vai sempre ler de cima para baixo. Então, se nenhuma condição dessa for verdadeira, o código não vai ser executado da forma que esperamos. E o else, ele é opcional. Ele é opcional, mas é recomendável caso haja um padrão. E a primeira condição verdadeira encerra totalmente a cadeia. Ou seja, se a condição 2 for verdadeira, o código ele é encerrado.
Ok? Ok. Então agora nós vamos explicar o que? Nós vamos explicar os tipos de print. Os tipos de print são 3 tipos de print. E eu vou decorrer a explicação de cada um deles agora. Nós temos o print ln, que imprime... Não, print normal, que imprime sem quebrar linha. Temos o print ln, que imprime e quebra linha. E por fim temos o print f, que imprime com formatação. Basicamente, a explicação básica do que seria a introdução do Java é essa, de forma sintetizada da melhor forma possível, explicando tudo de uma forma que acredito que vocês vão conseguir entender. E novamente eu digo, não precisam se preocupar em anotar nada disso aqui agora, porque eu vou explicar para vocês mais à frente. Na verdade, eu vou colocar nos comentários, tá bom? Para poder fixar o que vamos aprender agora. E também nós temos o famoso scanner. Eu já ia esquecer de falar do scanner, tá vendo? Eu já ia esquecer de falar do scanner. O scanner, ele é responsável pela captura de dados digitadas pelo usuário. Então, por exemplo, nós queremos criar uma calculadora ou uma estrutura de verificação de notas, que é um exemplo que eu vou usar agora nesse vídeo, que vai demonstrar uma clara estrutura de if-else, no seu modo mais puro, e de certa forma bem explicado também. E podem ficar tranquilos, porque eu também vou decorrer para vocês alguns tipos de... Nossa, esqueci o termo, caramba. Mas os primos do int, char e derivados. Eu vou colocar as explicações para vocês também, para ficar tranquilo. Mas basicamente é isso. A primeira estrutura de Java é essa. Então, nós vamos começar agora a escrever o nosso código de verificação de nota do aluno. E poder demonstrar para vocês também como que funciona essa estrutura que eu tanto falei até agora. Eu já falei tão estrutura que eu estou ficando maluco, estou vendo estrutura já. Vamos dar um import Java util scanner, 2 pontos. É muito importante vocês lembrarem de usar esses ponto e vírgula no final, para não dar erro de programação. Então vamos lá. Já temos aqui o nosso Java util scanner feito. Agora nós vamos validar ele. Scanner, entrada, new scanner, system.in. Eu também vou explicar para vocês o que é esse system.in, tá bom? Então fiquem tranquilos, porque se eu não explicar nos comentários, eu vou fazer um vídeo curto, no caso um shorts, explicando para vocês o que é essa função de forma melhor, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos colocar o nosso system.out.print ln, que ele tem a quebra de linha, 2 pontos. Digite a nota do primeiro aluno, 2 pontos, espaço. É sempre bom a gente também colocar esses 2 pontos espaço quando se trata de informar alguma coisa que a gente tem que digitar, para ficar mais formatadinho, para ficar mais bonito no caso. E nós vamos criar um int nota 1 entrada ponto next int e eu também vou explicar essa questão aqui, tá bom? É tudo
Tudo questão de tempo. Como eu falei para vocês, eu também estou estudando. Eu também estou aprendendo. Mas eu estou passando para vocês de forma sintetizada aquilo que eu estou aprendendo. Para poder fixar até mesmo o meu conteúdo aprendido. Então, vamos dar continuidade. System.out println 2 pontos. Digite a nota do segundo aluno. 2 pontos. Int nota 2. Não podemos repetir a variável nota, então temos que colocar sempre 1 ou 2 no final, ou qualquer coisa que você queira. E repetir o que colocamos na primeira entrada. Next int. Aqui nós vamos dar esse comentário simples e colocar if aluno 1. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós vamos fazer if nota maior que 7, nota 1 maior que 7, system.out print ln ao primeiro aluno aprovado. Se else if nota 1 for menor que 6.9, sim, eu vou ser cruel com esse aluno e eu não sei nem quem é esse aluno, mas ele está ferrado na minha mão. System.out print ln primeiro aluno em recuperação. Ele não vai ganhar nem meio ponto, poucas ideias. Else system.out print ln primeiro aluno reprovado. Aí vocês se perguntam agora, mas Draco, como é que a gente vai colocar agora a nota do segundo aluno? É simples, a gente vai manter essa estrutura. A gente vai colocar o próximo if embaixo disso aqui, ó. Embaixo disso aqui. Então a gente vai dar if aluno 2 para manter mais organizado. Descemos e fazemos a mesma estrutura que fizemos no aluno 1. Então o que a gente vai fazer? A gente vai copiar isso aqui e vai colocar aqui. A gente só vai alterar poucas coisas. Como por exemplo, a mensagem de texto. Segundo aluno. Segundo aluno. E segundo aluno. E também uma coisa muito importante que eu quero colocar para vocês, que é uma função chamada .close. Essa função chamada .close ela é muito importante para você ter uma boa prática ao final da leitura. Que ela vai funcionar assim. A entrada, .close, dois pontos. Não tem nada mais além disso aqui. A gente vai colocar literalmente essa estrutura para fazer isso e if, else if e else. Então vamos lá testar o nosso código. Nosso código ele funciona de maneira bem simples. Ele vai captar os dados que a gente vai colocar aqui e aqui, e o algoritmo ele vai ler o que a gente escreveu e vai dar o resultado. Eu vou salvar. A primeira nota do aluno ele vai tirar aí um 8. E a segunda nota do aluno ele vai tirar um 5. Então o que o algoritmo fez? Ele leu que o primeiro aluno tirou uma nota acima de 7 e foi aprovado. Então ele chegou no próximo if e ele leu que o aluno ele tirou uma nota abaixo
de 5.9. Então ele está em recuperação. Vamos rodar de novo para ver se o segundo aluno ele é reprovado? Vamos colocar que o primeiro aluno também tirou 8, o segundo aluno tirou 4. Ele continua em recuperação. Então esse meu algoritmo aqui está muito amigável com o aluno que ainda está em recuperação. Eu não vou pensar muito em corrigir esse código no momento, porque a ideia foi realmente essa. Demonstrar para vocês uma estrutura de código que funciona nessa pegada. Podemos fazer o seguinte: colocar 5 e vamos ver se o aluno ele é reprovado. Vamos ver se é reprovado. Continua em recuperação. Incredible. O aluno está em eterna recuperação. Mas a lógica é essa. A lógica é essa. E ressaltando, eu não sou nenhum expert na área. Esse aqui foi um algoritmo simples que eu preparei para demonstrar para vocês o que é uma estrutura de if, else, if e else. E eu espero que com esse vídeo vocês possam tirar algumas dúvidas que vocês possam ter em relação ao Java. É isso aí, tamo junto, é nóis!